Olá, tudo bem? Esse trabalho foi feito para a obtenção da nota da segunda unidade de Matemática 2. Nosso grupo está em Geometria Plana 1, Axiomas e Teoremas, Teoremas de Pitágoras e Sistema de Medidas. Pensando em tudo o que estamos passando, nosso trabalho foi desenvolvido pelo Google Meet, já que o cenário envolvendo a educação atualmente é tão delicado e acontece dessa forma. Vamos para o vídeo. Meu nome é Arlisandro e o nosso trabalho é sobre axiomas e teoremas. Os axiomas são pesquisas fundamentais na matemática. Elas são como base para os teoremas, que por sua vez são os resultados lógicos para fazer as contas a partir dos axiomas. Meu nome é Giovanni e eu vou explicar um pouco sobre o sistema de medidas. O sistema de medidas é um sistema composto por um conjunto de unidades de medidas, que é basicamente um sistema padrão que sempre utiliza uma unidade de base como forma de representação, e no qual ele pode ser internacional e em alguns países ele tem alguma variação. A unidade de tempo, ela tem várias medidas, ela é utilizada em várias medidas. E, por isso, houve a necessidade do Sistema Internacional de Medidas. O Sistema Internacional de Medidas nada mais é do que a unidade padrão para todas as pessoas fazerem contas matemáticas, físicas e químicas. Ok, o sistema de tempo pode ser expresso em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, mas para isso foram criados no sistema internacional uma unidade específica para o tempo, que é o segundo. E assim foi feito outras medidas também. Para a massa, o quilograma, o comprimento, o metro, para a temperatura, Kelvin, para a substância, mol, para a corrente elétrica, ampere, e para a intensidade luminosa, candela. Bom, agora os parceiros do nosso grupo vão resolver algumas questões. Na figura abaixo, o valor de x e y, respectivamente, é: letra A, 4 raiz de 2 e raiz de 97. B, 2 raiz de 2 e 97. C, 2 raiz de 2 e 2 raiz de 27. Letra D, 4 raiz de 2 e 2 raiz de 27. Letra E, 4 raiz de 2 e 97. Para encontrar o valor de x, vamos aplicar o teorema de Pitágoras para o triângulo retângulo que possui catetos iguais a 4 cm. Vamos lá. X ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 16 mais 16. X é igual a raiz de 32. X é igual a 4 raiz de 2 centímetros. Agora vamos encontrar também o valor de y, que também usaremos teorema de Pitágoras. Y ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Y ao quadrado igual a 16 mais 81. Y é igual a raiz de 97 centímetros. Então, a alternativa é a letra A, 4 raiz de 2 e raiz de 97. Um garoto observa uma coruja no alto de um poste de 8 metros de altura. A sombra projetada desse poste no chão possui comprimento de 6 metros naquele horário. Sabendo que o poste forma um ângulo de 90 graus com o solo, qual é a distância do garoto até a coruja? A distância do garoto até a coruja é exatamente a hipotenusa do triângulo, cujos catetos são o próprio poste e sua sombra. Desse jeito, sendo essa distância igual a x, pelo teorema de Pitágoras teremos x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 64 mais 36. Então, vai ficar a raiz quadrada de 100 vai ser a letra C.
A distância entre os muros laterais de um lote retangular é exatamente 12 metros. Sabendo que uma diagonal desse lote mede 20 metros, qual é a medida do portão até o muro do fundo? Letra A, 8 metros. Letra B, 10 metros. Letra C, 12 metros. Letra D, 14 metros. Letra E, 16 metros. Desenhei aqui mais ou menos como é. Aí aqui é o portão, aqui são os muros laterais e aqui é o fundo. Ele diz que a distância entre os muros laterais do lote é 12 metros, ou seja, daqui até aqui é 12. E também fala que uma diagonal é 20 metros. Daqui para cá é 20 metros. E ele pergunta qual é a medida do portão até o muro do fundo. Daqui até aqui. Isso forma um triângulo retângulo. Para resolver isso, precisa do teorema de Pitágoras. Aí fica 20 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Aí aqui dá 400, que é igual a 144, mais x ao quadrado. Aqui é o resultado. 16 metros. Uma pessoa possui um espaço retangular de lados 11,5 e 14 metros no quintal de sua casa e pretende fazer um pomar doméstico de maçã. Ao pesquisar sobre o plantio dessas frutas, descobriu que as mudas de maçãs devem ser plantadas em covas com a única muda e com espaçamento mínimo de 3 metros entre elas e as laterais do terreno. Ela sabe que conseguirá plantar um número maior de mudas em seu pomar se dispuser as covas em filas alinhadas paralelamente ao lado de maior extensão. O número máximo de mudas que essa pessoa poderá plantar no espaço disponível é letra A, 4, letra B, 8, letra C, 9, letra D, 12, letra E, 20. Bora lá. Ele falou primeiro que tinha 11 metros e meio, né? A extensão lá. Ok. 11 metros e meio e 14, certo? Ok. 11 metros e meio e 14. Vai ficar 11 e meio mais 14, né? Certo. Pronto. Porém, ele falou que tem 3 metros de parâmetro, né? Então, você vai botar 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Certo. Depois disso, ficou assim. Depois disso, ele vai ficar um espaço mínimo de 5,5, né? Porque 6 menos 11,5, 5,5. E 5,5, né? Ajeitar aqui, calma aí. E aqui fica um parâmetro de 8. Parâmetro de 8. Pronto. Aqui ficou um parâmetro de 8, certo? Porém, ele falou que ele quer plantar as maçãs deles em uma larga linear, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui um negocinho mais bonito, para ver se melhora. Vamos lá. Vamos botar aqui. Vai sair torto. 8. E aqui 5,5. Certo. Aqui vamos usar o ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Pronto? Certo. Porém, o que ele falou foi que aqui teria uma mudinha,
Aqui tem uma muda. Aqui vai ter outra. E aqui vai ter outra. Ao mesmo tempo aqui. Aqui também uma, aqui também uma e aqui também uma, né? Certo? Aqui, nesses pontinhos, vamos usar o quê? Ponto F. Aqui vamos usar ponto E. Pronto, usamos esses pontos como exemplos. E agora, aqui a gente bota M e N. Como o linear, né? Certo? E agora vamos fazer um cruzamento. Para saber se pode botar outras mudinhas de plantas. De maçã, no caso. Vamos alinhar esse com esse. Esse com esse. Porém, para a gente saber a distância entre eles, o que é que a gente vai ter que fazer, né? A gente primeiro vai pegar... Vamos pegar a hipotenusa, né? Qual seria a hipotenusa? Seria B e F. A gente quer descobrir o valor entre B e F. B e F é a hipotenusa. Ok. Então, vamos aqui. A e B. Sabemos que de A para B é 5,5, certo? 5,5. Pronto, botamos aqui. De A a F é 3 metros. E de B para F é 0, né? Ou é 0, desculpa. É isso aqui, ninguém sabe. Vamos lá. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos botar 5,5, né? Ao quadrado mais 3 ao quadrado igual a BF ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, certo? Raiz de 39, no caso. Se dá raiz de 39, não tem um número exato, mas o número mais próximo de raiz de 39 é 36, né? Que dá 6, no caso. Então, se dá 6, automaticamente é maior que 3, né? Então, a gente tem uma largura muito boa. Ele falou que o parâmetro teria que ser 3, 3 e 3, certo? Então, se tem 6 entre B e F, podemos botar outra mudinha aqui, outra mudinha aqui e outra mudinha aqui. Podemos botar, porque ele falou que o parâmetro deveria ser entre 3 metros a distância. Porém, deu maior que 3, deu 6. Então, podemos botar uma mudinha aqui, outra aqui, outra aqui. Ele queria saber quantas mudinhas dava para colocar. Então, se tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente pode botar 9 mudinhas. No caso, né, a gente tem direito a fazer 9 mudinhas. Dando continuidade à resolução das questões, fiquei com a questão 5. Uma questão bastante simples até. Uma escada de 17 metros de comprimento está apoiada em uma parede a 15 metros do chão. Qual é a distância do nível da escada à parede? Continuando com a resolução, a escada de 17 metros, 17, está apoiada à parede de 15 e quer descobrir a distância da escada entre a parede. Tipo aqui é o x e vemos que forma um ângulo de 90. Vamos usar a fórmula que está aqui embaixo. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Fica 17 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais o x ao quadrado que a gente quer descobrir. Fica 289 é igual a 225 mais x ao quadrado. 289 menos 225 que passou igual a x ao quadrado. Fica 64 é igual a x ao quadrado. A potência vai passar virando raiz. Raiz de 64 é igual a x, que fica x é igual a 8 metros. Então, aqui fica 8. Pronto, terminando.
Uma piscina olímpica tem formato retangular e possui 25 metros de largura e 50 metros de comprimento. Qual é a distância percorrida por um nadador que a atravessa diagonalmente? Se a piscina possui um formato retangular, elas formam um ângulo entre si. Então, vai usar Pitágoras. D ao quadrado é igual a 25 ao quadrado, que é a largura, mais 50 ao quadrado, que é o comprimento, que vai ficar 625 mais 2.500, que vai ficar D ao quadrado é igual a 3.125, que vai ficar D é igual, tirando o quadrado, vai ficar raiz de 3.125, e é o valor, mas racionalizando, ela vai ficar 25 raiz de 5, e esse é o valor que o nadador percorreu. A London Eye é uma enorme roda gigante na capital inglesa. Pode ser um dos monumentos construídos para celebrar a entrada do terceiro milênio. Ela também é conhecida como a Roda do Milênio. Um turista brasileiro, em visita à Inglaterra, perguntou a um londrino o diâmetro, destacado na imagem, da Roda do Milênio, e ele respondeu que ele é de 443 pés. Não habituado com a unidade de pé e querendo satisfazer sua curiosidade, esse turista consultou um manual de unidades de medidas e constatou que um pé equivale a 2 polegadas e que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Após alguns cálculos de conversão, o turista ficou surpreendido com o resultado obtido em metros. Qual a medida que mais se aproxima do diâmetro da roda do milênio em metro? A. 53, B. 94, C. 113, D. 135 ou E. 145. Agora vamos à resolução da questão agora. Agora ele quer saber qual a medida de que mais se aproxima do diâmetro da roda do milênio em metros. Se um pé equivale a 2 polegadas, como está aqui, 443 pés vai equivaler a quanto? Aí a gente fazemos 1 equivale a 12, 443 equivale a x. No caso, x é igual a 5.316. Multiplicando aqui, 12 vezes 443, x vezes 1. Aí, se um pé é igual a 2,54 centímetros, como está aqui, e 5.316 pés ou polegadas vai equivaler a quantos centímetros? Aí nós fazemos 5.316 vezes 2,54 e 1 vezes y. Y vai ser igual a 5.000 ou 135, 13.502,64 por causa das duas vírgulas aqui, que vai vir para cá, aí fica 13.502,64 centímetros, mas como ele é em metros, aí vai vir duas casas para cá, que é igual que no caso y é igual a 135. Uma barra com 6 metros de comprimento está posicionada do ponto P ao ponto Q. Usando raiz de 2 igual a 1,41, a medida de x na figura é aproximadamente, letra A, 4,41 metros, letra B, 4,23 metros, letra C, 4,3 metros ou letra D, 3,91 metros. Bom, seguindo a questão, é bem assim. Aqui está a barra de 6 metros, como pode ver. E aí os catetos estão representados como x, que é o valor que queremos descobrir. Então, aplicando-se isso na fórmula de Pitágoras, fica bem simples. A fórmula de Pitágoras ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Vai ficar a hipotenusa ao quadrado, que é 6, igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Isso vai dar 6 ao quadrado, que é igual a 36, igual a 2x, que é uma soma, ao quadrado. 2x quadrado. Esse 2 que está bem aqui multiplicando com x, tem que ir para o outro lado dividindo. Então vai ficar bem aqui, ó. 36 dividido por 2 igual a x quadrado. Isso vai dar 36 por 2, 18. Então vai ficar, tipo, botar o x quadrado aqui. X quadrado igual 18. Como é com quadrado, para você cancelar esse quadrado, tem que passar como forma de raiz quadrada para o outro lado. Vai ficar x igual raiz quadrada de 18.
Como 18 não tem uma raiz exata, vamos ter que fatorar isso. E para fatorar 18 é bem simples. Pega, bota 18 aqui. Fatora. Primeiro por 2, dá 9. Aí agora por 3, que vai dar 3. E 3 novamente, que dá 0. Ou seja, vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado. Ou seja, x é igual a raiz de 2 vezes 3 quadrado. Como é raiz quadrada, corta quadrado com a raiz, vai ficar x igual a 3 vezes raiz de 2. Como na questão mesmo fala que pode usar raiz de 2 como 1,41, é só fazer uma multiplicação simples. Ou seja, vamos pegar bem aqui o 3 vezes... Uma dica para a questão com vírgula é que você pode multiplicar inteiro e depois botar vírgula normal. 141 vezes 3 dá 423. Vou botar aqui igual 423. Como o certo é 1,41, puxa duas casas para o lado. 4,23. E é exatamente a letra B. É isso. Valeu.